Esse vídeo começa com Dan dizendo que eles conseguiram atrair alguém. Ele fala que ela é uma graça e que ele vai se aproximar para ver o que ela tem para dizer. Ele se aproxima e fala que lindeza e ela agradece. Ele diz que estava falando sobre o carro e pergunta se o carro é dela. E como ela diz que não, ele fala que ela também é uma gracinha. E fala que com certeza esse é o carro dos sonhos dele. Ela fala que o dela também, ele fala, caramba, dá uma olhada pra isso. Ele pergunta se ela não é a dona, o que ela está fazendo por ali. E ela diz que ela só estava ali tirando umas fotos para postar no Instagram. E diz porque é um carro muito bonito. Ele fala que ela é uma garota bonita, que é um carro bonito e pergunta se ela quer que ele tire as fotos. E ela diz que com certeza. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Carly. Ele fala que o nome dele é Dan e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta o que uma garota bonita como ela, mas ela o interrompe e agradece por ele tirar a foto para ela. Ele fala que não é nada e pergunta o que uma garota tão bonita como ela está fazendo ali na rua sozinha. Ela fala que estava andando por aí e resolveu tirar uma foto. Ele fala que ele quer pegar todos os ângulos e diz que está ficando quente ali. E fala que essas fotos estão dignas do Instagram. Ela diz que amou todas elas e ele fala que não é fotógrafo, mas deu para quebrar um galho. Ela agradece e fala que ficou muito bom e ele fala que não é nada. Ele fala que talvez eles devessem sair por aí antes que o dono apareça. Ela fala que é verdade e pergunta qual o carro dele. Ele pergunta se ela quer saber o que ele dirige e fala que não é nada perto disso. E ele cita o nome de um carro popular e pergunta se ela conhece e ela diz que sim. E fala que é um tipo de carro que salva o planeta. Ele fala que é verdade e diz que é um carro muito econômico. Ele fala que assim ele salva o planeta e também o bolso dele. Mas ele fala que com certeza esse é um tipo de carro que ele gosta muito. Ele fala que ele ainda não conseguiu ter um carro como esse e ela fala para ele não desistir. Ele fala que também não está tendo sorte com as mulheres, já que ele não tem um cordão de diamantes e nem um carro como esse. Ela diz que ela não é assim e ele pergunta se ela não é esse tipo de garota. Ela diz que com certeza ela não é e que ela gostaria de ter o número dele e fala que ela está fazendo isso porque ela está tentando ser mais confiante. Ele fala que ele gosta disso e ela pede para ele digitar o número no telefone dela e diz que ela vai salvar. Ele fala que essa foi a primeira vez que isso acontece e fala que ele gosta muito de confiança. Ela fala que talvez um dia eles possam ter um carro como esse. Ele pergunta um carro como esse e ela diz que sim. Ele fala que está gostando muito disso e agradece para o universo. Ele fala que o número dele está ali e ela agradece. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela fala que não. Ele fala que dá pra ver que ela malha e ela fala que ela malha. Ele diz que ela está muito bem e ela agradece. Ele fala que já que ela não tem namorado, talvez eles possam sair para um encontro, talvez um jantar à noite, e ela diz que adoraria isso. Ele fala que talvez ver um filme, ela fala que gosta muito disso. Ele fala que isso se ela não se importar de ir no carro dele ou se ela preferir pode ser um Uber. E ela diz que vai adorar ir no carro dele. E fala que é claro que não vai ter problema algum. E ele fala caramba e ela diz que não liga pra isso. Ele fala que gostou muito dela e ela fala que ele que é um cara legal. Ele fala que ele realmente é um cara legal, mas que ele precisa ser sincero com ela. Ele pergunta se está tudo bem e ela fala que tudo bem. E ela pergunta ser sincero e ele fala que sim. Ele pergunta se ela está vendo aquela câmera e ela diz, opa. Ele fala que é isso mesmo e ela pergunta se ele está gravando. Ele pede para ela dar um oi para a câmera e fala que ele está gravando para o YouTube. Ele fala que estava procurando interesseira, mas que com certeza não é o caso dela. Ele fala que ela é uma mulher humilde que também é muito bonita. E fala que com certeza ela é uma mulher para casar. Ela agradece e ele fala que ela também tem um sorriso lindo. Ele fala que ela já tem o número dele, que ela não é interesseira e pelo contrário, ela faz o tipo dele. Ele fala que gostaria de levá-la para sair e compensá-la pelo que aconteceu e fala que esse carro é dele. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que sim. Ele fala que se ela quiser, ela também pode tirar uma foto dentro do carro. Ela fala que adoraria e pergunta se ele pode tirar para ela e ele fala que com certeza. E depois de tirar a foto para ela, ele a leva para sair.
Onair começa dizendo que ela é incrível e pergunta qual o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente, mas ela diz que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e diz que ela está andando sozinha. Ele fala que dá pra ver que o namorado dela não se importa muito com ela, já que está a deixando andar a pé. Ela fala que não está interessada e ele pergunta qual o nome dela e, mais uma vez, ela diz que não está interessada. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado. E fala que nós vamos ver se ela vai continuar dizendo que tem um namorado. Ele fala que agora ela está voltando e que ele quer ver o que ela vai dizer. Ela pergunta se o carro é dele, ele fala que sim e pergunta e aí. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele fala que ele também gosta muito do carro dele. Ela fala que não entendeu, então ele diz que ele também gosta muito do carro dele e pergunta qual o nome dela. Mas ela também pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é da Califórnia. Ele pergunta por que só agora ela está tão amigável. Ela fala porque ela não sabia que esse carro era dele e ele fala que tudo bem e pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ela fala que não sabe, mas que ela gostou muito do carro dele. Ela fala que ela também gostou dele e que ele fica muito bem dentro desse carro. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela quer. Ela pede para entrar, mas ele fala que ele nem a conhece. Ela fala que quer ver o carro dele e que, além disso, desde o começo ele queria conhecê-la. Ele fala que tudo bem, mas que agora ele sabe que ela tem um namorado e pergunta se não é isso, mas ela fala que não. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado, mas ela fala que disse isso porque ele é um estranho. Ele fala que tudo bem e pergunta como o carro muda isso. Ela diz que ele ainda é um estranho, mas que o carro passa uma boa impressão. Ele fala que então, só porque ele tem esse carro, agora tudo bem ser estranho. Ele pergunta se ele não poderia estar a pé e ela fala que não. Mas ele fala que ela estava andando a pé. Ela pede para ele dar uma olhada nela e fala que ela acabou de vir da academia. Ele fala que entendeu e pergunta da onde ela é. E ela diz que é da Califórnia. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há cerca de 3 meses. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que é muito legal. Ele pergunta se está tudo bem para o namorado dela ela conversar com outros homens, mas ela diz que ela não tem namorado. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se não foi isso. Ela fala que já disse que falou isso no começo porque ele era um estranho. Ela pede para entrar e fala que ela já está ficando preocupada de ser atingida ali na rua. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele, ela fala que entende, mas que assim eles vão poder conversar. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar no carro e ela fala porque ela pode ser muito legal com ele. Ele fala que isso não parece ser o suficiente e diz que no começo ela nem sequer quis falar com ele. E fala que se agora ele não quiser falar com ela, até que isso faz sentido. Ele pergunta por que agora ela quer falar com ele e ela diz porque dá pra ver que ele é bem sucedido. E fala que dá pra ver que ele tem muito dinheiro. Ele pergunta o que o fato dele ter dinheiro tem a ver com ela. Ela diz porque ela vai estar com ele, mas ele fala que ele nem a conhece. Ela fala que tudo bem, mas que foi ele que veio falar com ela. Ele fala que fez isso porque ele é novo por ali. Ela fala que é mais um motivo pra eles se conhecerem, mas ele fala que no começo ela disse que tem um namorado. Ele fala que agora que ela descobriu que ele tem esse carro, está querendo falar com ele, mas que não passou uma boa impressão. E fala que deve ser por isso que ele perdeu o interesse de falar com ela. Ela fala que ela também é nova ali e ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance pra ela. E ela fala porque assim ela vai poder mostrar pra ele que ela é uma pessoa legal. Ele pergunta se realmente ela vai e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ele fala que então ela é solteira e ela diz que sim. Ele pede pra ela esperar e diz que ele vai sair. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e pede pra ela não mentir pra ele. Ela fala que isso aconteceu quando ela se mudou pra ali e fala que foi há cerca de 6 meses. Ele pergunta o que aconteceu com a mão dela e se ela andou por aí brigando, mas ela diz que não e fala que caiu. Ele pergunta se ela anda por aí caindo e fala que parece que ela andou brigando por aí. E depois que ela acaba confessando que ela só estava se defendendo, ele pergunta por que ela não falou a verdade pra ele. E ela diz que isso é um pouco constrangedor. E
fala que na verdade ela não é o tipo de garota que faz sempre isso. Ele fala que se ela continuar mentindo sobre coisas pequenas, quem dirá coisas maiores. Ela fala que achou que não seria bom falar sobre isso, ele fala que nunca é bom mentir, e fala que é sempre melhor ser sincera. Ela fala que é verdade e diz que ela também não gosta de mentir. Ele fala que ela não está passando uma boa impressão e que ela mentiu para ele algumas vezes e que isso pode ser ruim para o futuro. E fala que para ele confiança é tudo. Ela fala que é verdade, mas que ela não é sempre assim. Ele fala que ela disse que ela tinha um namorado, mas que depois ele descobriu que isso era mais uma mentira. Ela fala que acabou de mudar para ali e como ela teria um namorado, ele fala que ela que disse isso e que ele acabou de conhecê-la. E fala que ela está mentindo sem motivo. Ele fala que foi uma simples pergunta e se ela não estiver interessada era só dizer a verdade. Ela diz que quando está conhecendo alguém, você não fala logo de cara que brigou no dia anterior. Ele fala que entende e pede para ela dar a mão para ele e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que tudo bem e a convida para entrar, e pede para ela não desperdiçar o tempo dele. Ele pede para ela abrir a porta. Ela pergunta se a porta está trancada e ele pede para ela abrir. Ela pergunta o quê? E ele pede para ela abrir. Ela fala que a porta está trancada e ele fala que é só puxar. Ele pede para ela se afastar um pouco. Ele pede mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e em seguida agradece e deseja um ótimo dia para ela.